pessoal! Hoje eu gostaria de perguntar para vocês, não sei se vocês vão saber responder, mas pelo menos gostaria que a gente pensasse hoje. Qual o seu valor? Eu fiquei me perguntando qual o meu valor a partir do livro do John Bevere, Paixão por Sua Presença. No primeiro capítulo, o John Bevere ele aborda esse assunto, o nosso valor, a nossa identidade, né? E no mundo de hoje, o nosso valor está muito atrelado ao que nós fazemos, ao que nós temos. Mas se nós formos buscar em Deus o nosso valor, ele não vai estar ligado ao que nós fazemos, ao que nós temos. Isso é consequência. Deus nos vê por quem nós somos. O ser para Deus é mais importante do que as nossas ações, do que as nossas posses, do que os nossos bens materiais. Então, a resposta para essa pergunta, que eu considero mais adequada, é para quem? Para Deus ou para o mundo? Para Deus ou para a sociedade? Ainda pensando sobre o nosso valor aos olhos de Deus, eu gostaria de ler um trecho de Mateus 6, do 25 ao 27, e ele é muito rico, porque ele termina dizendo que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, não as coisas desse mundo, né? Então eu vou ler. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, às vezes, nós estamos tão preocupados com as coisas dessa vida, com buscar um emprego melhor, um cargo melhor, uma promoção, em buscar bens melhores, roupas, livros, conhecimento, mas esquecemos o mais importante, que é o nosso relacionamento com Deus. É em Deus que nós vamos alcançar aquilo que nós precisamos, é em Deus que nós vamos alcançar realização, é em Deus que nós vamos ter plenitude de vida, plenitude de alegria. Por quê? Porque Deus é o El Roi, é Ele que nos vê. E Ele não nos vê apenas pelas nossas necessidades aparentes, Ele vê a gente com a nossa necessidade real, a nossa necessidade profunda. O mundo nos vê pelo que nós performamos, né? Por aquilo que nós aparentamos, pela nossa capa, se podemos dizer assim, né? Pelo que nós fazemos ou pelo que nós temos. Mas Deus nos vê como nós somos. E eu fiquei pensando nesse sentido, naquela música do Louvor das Igrejas que diz: a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória, a Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A música é muito bonita, vale a pena ser ouvida. Assim como nós somos vistos por Deus por quem nós somos, Deus deseja ser visto e adorado por nós por quem Ele é. Porque sim, Deus é um Deus que faz milagres e faz grandes coisas. Ele é incrível, Ele é grandioso, Ele é majestoso. Mas independente de tudo que Ele faz ou de toda a riqueza que Ele tem, porque no céu as ruas são de ouro, então se as ruas são de ouro, imagino que é o céu, né? E independente de tudo isso, Deus é Deus. E tem a música do Delino Marçal que fala sobre isso, né? Que independente das circunstâncias, independente da doença ou da saúde, independente da escassez ou da riqueza, independente da circunstância, Deus é Deus. E é isso que nós precisamos aprender, a adorá-lo por quem Ele é. Inclusive, a Bíblia fala que Deus busca os verdadeiros adoradores, né? Os que adoram em espírito e em verdade. E nesse sentido eu lembrei de Davi, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? Escolhido
porque ele estava disposto, Deus disse que sondou o seu coração e viu que o seu coração estava disposto a fazer toda a sua vontade. Então, isso já nos faz pensar bastante, né? Porque Saul foi rejeitado e por muito pouco porque ele simplesmente não esperou o comando do Senhor, né? Ele não esperou Samuel para sacrificar a oferta. Ele era um homem perfeito, assim como Saul não era um homem perfeito. Mas Davi tinha um coração contrito, um coração quebrantado, e ele tinha um coração disposto a obedecer ao Senhor. E eu acredito que essas são as chaves para o coração de Deus, né? Ele deixou tudo no manual de instrução, que é a palavra dele. Então, acho que eu já falei bastante, trouxe bastante reflexão. E deixa aqui no comentário se você pensou algo semelhante, se você se lembrou de outra passagem, outros livros, outros filmes, outras músicas. Se você quiser compartilhar, fica à vontade. Se inscreva no canal para mais conteúdos como esse, se você gostou. Curta, compartilhe. E lembre-se, o seu valor não está no que você tem, o seu valor não está no que você faz, mas em quem você é para Deus.